No episódio de hoje, estamos aqui com uma convidada que tem transformado açúcar em arte. Ela que é a mente brilhante por trás das doçuras da Rê. Rê, seja muito bem-vinda ao podcast PES. Obrigada, Gabriela, pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui com vocês. Hoje a gente está aqui com a Rê para estar contando um pouquinho mais e trazendo para vocês conhecerem quem é ela por trás dos doces da Rê, das doçuras que ela faz e como surgiu também essa ideia dos doces que ela tem trazido e transformado para a gente dia após dias. Regiane, conta pra gente, quem é você por trás dos doces? Como surgiu essa ideia de estar transformando toda essa dedicação, tudo que você faz em doces? Então, Gabriela, para quem não me conhece, eu sou a Regiane, tenho 43 anos e o Suspiro apareceu de supetão. Foi algo de um propósito que eu estava fazendo para uma outra coisa, um outro sonho. E do nada o Suspiro, literalmente, ele caiu. Ele caiu na minha mão e eu falei assim, vou tentar. E eu tentei, gostei já de cara e foi aí que tudo começou. Com Deus colocando literalmente nas minhas mãos. E quando você iniciou, você pensou em fazer somente suspiros ou na época veio assim, vou fazer doces e surgiu os suspiros e você focou mais neles? Quando eu comecei pensando literalmente só no Suspiro e para fazer lá em casa. Para as minhas crianças, para a família, para estar ocupando a cabeça. Porque eu, desde muito pequena, sempre trabalhei fora e com a chegada das crianças, eu me vi dentro de casa e tendo que pedir alguma coisa, às vezes, para o esposo. E eu falei, não, eu não dou conta, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E aí foi quando eu conheci o Suspiro, eu comprei o curso, me apaixonei e comecei fazendo lá para casa. Quem te acompanha muito no Instagram vê que você posta muitos suspiros. Então, assim, no feed a gente vai olhando, tem suspiros, como dizem, de tudo quanto é jeito, né? Não é só o simples. Então, você faz suspiros personalizados, você faz também com sabor, ou é só aquele tradicional mesmo? Não, eu faço suspiros tradicionais, faço saborizados, faço o merengue do rocambole, que também é do merengue do suspiro, faço bolo gelado, maçã do amor e vai vir algumas outras novidades também. Abordando essas novidades, você queria contar aqui pra gente em primeira mão? Eu já tô nos testes da maçã recheada. Então, aqui, esses dias eu até postei lá no meu Instagram. Então, eu creio que daqui uns dias já vão estar saindo aí as maçãs do amor recheada, tanto a maçã vermelha, né, a tradicionalzinha, como a maçã verde caramelizada. Então, gente, a Regiane, né, Doçuras da Rê, tá sempre inovando. Para quem acompanha ela no Instagram, vê aí que ela sempre inova, tá sempre trazendo novidades também. Então, vem mais uma novidade por aí, né? A gente pode aguardar. Vem mais uma novidade, né? Vai vir algumas outras, mas essa eu ainda estou estudando. Ainda requer um pouco mais de teste, requer um pouco mais de estudo, de experiência para poder estar levando para vocês um produto de qualidade e quando eu lançar ele já vai estar gostoso do jeitinho que vocês merecem. Rê, abordando também questão de redes sociais, Instagram, a gente tá em uma era que acaba que ajuda muito na divulgação. E o que que você acha? O Instagram ele veio para te ajudar? As pessoas te ajudam através dele? Você consegue captar cliente através das redes sociais? Sim, eu consigo, mas hoje 70% das minhas vendas são através de indicação. Clientes que já compraram, gostou e vai indicando. Hoje, infelizmente, as redes sociais, ela te dá uma visibilidade, sim, mas ainda, para mim, ainda não é 100% o meu forte de venda. Não, por ele eu não consigo vender a quantidade que eu vendo com as indicações. Ainda não, mas
eu espero que eu ache aquele videozinho, aquela produção que às vezes eu vou colocar lá e vai dar aquele boom. É aquilo também, né? A boca a boca é a alma do negócio. Então, quando a gente indica, as pessoas já escutam, já querem procurar e ir atrás para estar encomendando, né? Sim, hoje a minha maior clientela é aquele cliente que comeu e gostou e indicou. E às vezes também, quando o cliente ele te marca, é muito bom. Porque às vezes aquele pessoal, aquele público que eu conheço, pode ser que às vezes não é o mesmo público daquele cliente que comprou. Então, quando ele lembra, ele tem aquele tempinho às vezes de fazer um vídeo e me marcar, é muito bom. Que eu consiga alcançar mais pessoas, eu consigo que mais pessoas vejam meu produto, mesmo que ele não compre naquele momento. Mas ele vai lembrar, quando ele precisar, ele vai lembrar: nossa, eu vi tal pessoa aquele dia postou. Vou perguntar para ela se realmente ela gostou, e aí entra em contato. E graças a Deus, aos pouquinhos, de degrau em degrau, a gente está conseguindo. Quem tá acompanhando a Rê também sabe que ela tá ali, ela posta, ela grava. E assim, acaba que ela mesma divulga sua marca, né? Sim. E com isso, como que é por trás desses doces, dos suspiros? É só você que tá ali à frente, trabalhando, produzindo? Como que é a sua rotina de produção? Gente, é uma loucura. É uma loucura. Já aconteceu até recentemente, a minha cunhada que mora fora, ela ligou e bem na hora tava aquela loucura, produzindo e as crianças chorando, e eu tentando fazer um vídeo, toda hora eu tinha que apagar. E aí ela falou pra mim, ela falou: por que você não posta? Eu falei: Deus que me livre, o povo vai falar assim, essa menina é louca. Mas, colocando Deus na frente e amor, a gente vai conseguindo, sabe? Mas assim, se você realmente falar assim, como que você consegue? Eu não sei. Eu não sei como que eu consigo. Eu acho que é dedicação, é muito amor no que faz, é querer muito, sabe? Que cada cliente que prove fala: nossa, isso aqui me levou lá na minha infância. Porque o suspiro, ele tem muito isso, essa pegada da infância, né? Todo mundo lembra daquele suspirinho de vó. Nem que seja aquele antigo, quadradinho que a gente comprava no mercadinho, naquela mercearia. E então, assim, eu não consigo. E lá em casa, tudo é eu. É eu que tomo conta das crianças, é eu que tomo conta da casa, é eu que produzo, é eu que faço compra, é eu que faço precificação, é eu que faço as fotos. E eu tenho tentado melhorar muito nessa questão de imagem, de vídeo, porque nesse ponto eu tenho uma dificuldade muito grande. Os meus vídeos, as minhas fotos, as minhas postagens são bem simples. Porque eu já aprendi, já comprei alguns cursos para ver pela internet. Gente, eu não consigo aprender. Eu faço os passo a passo, logo passa 2 dias que eu vou tentar fazer, não vai. Aí eu volto a fazer tudo simplesinho, sabe? Mas graças a Deus tá indo. E assim, nessa correria do dia a dia, já teve algo que te pegou de surpresa, algum acontecimento inusitado ali que você não estava esperando durante toda a produção? Tem, nossa, tem. Tem que às vezes você compra o produto, o insumo, e às vezes você começa a trabalhar com ele ali, às vezes, na hora que você quebra um ovo, o ovo tá estragado. Às vezes a cartela inteira, quase toda, tá quebrada. E às vezes, que nem eu faço muita coisa à noite, muita coisa de madrugada, que às vezes, quando as crianças, às vezes, tá meio doente ou elas estão muito carentes, então eu consigo, depois que elas dormem, eu produzir. E aí, acabou, você vai comprar onde? Tá à noite. Você tem que entregar, às vezes, no outro dia cedinho. Então é desafiador. Então, às vezes, você sempre tem que ter um pouquinho a mais. Mas já aconteceu, de tipo assim, de dar aquele horário e às vezes o suspiro tá no fone e você falar: e agora? Mas aí você liga, você conversa, você explica com o cliente vê que realmente aquilo é verdade, o que você tá passando para ele, que não é enganação. E ele fala: não, tudo bem, não tem problema não, eu espero mais alguns minutos e assim a gente vai conseguindo. Mas eu já passei alguns apuros.
alguns desafios. E isso também é vida real, né? Que a gente sempre tem desafios. Sim, então... sim. Ainda mais quando você, que no meu caso eu faço tudo em casa, né? Então, assim, a minha produção é feita na minha casa, na minha cozinha do meu dia a dia. Então, eu tô produzindo, eu tô vendo as crianças. Se um cai ali, machuca, você larga tudo e sai correndo. Às vezes, criança tá meio assim, quer colo, você despendura do lado aqui, continua ali pingando, porque você não pode parar, porque o merengue, ele tem um tempo, você não, dependendo daquele tempo, você tá com ele ali já batido, ele perde o ponto. E aí você não pode ficar batendo ele novamente, porque senão ele, depois dele seco, porque o suspiro, ele não é assado, ele é secado. Você põe ele para secar numa temperatura bem baixa. E aí, então, você tem um tempo para você poder pingar. Quando você pega, às vezes, uma encomenda grande, a minha batedeira, vou falar pela minha, a minha batedeira eu consigo bater 2 receitas. Então, assim, é um tanto que dá 4 bandejas. Então, eu tenho que pingar, se é pingados, eu tenho que pingar aquele pingado rápido, para que ele não fique mole, para mim não ficar tendo que bater. Porque às vezes quando ele começa a ficar um pouquinho mais mole, às vezes eu dou uma leve batidinha, mas logo assim, questão de segundos. 5 segundos, 7 segundos, eu já desligo e tenho que pingar. Porque se ele amolece, ele não dá aquele ponto, aquele bico bonitinho, aquele formato daquele pinguinho bem, sabe? Todo delicado. Então, tem hora que você fala, Senhor Jesus, pega na minha mão e vamos embora, porque eu preciso terminar. São apuros, mas que a gente consegue também reverter, né? Sim, mas tem fases muito boas também. Tem fases, assim, que você faz ali e que você fala, nossa, foi eu que fiz. Tá? Tem algumas produções que te pega de surpresa, que você espere e você faz com que fique bonito, mas fica além. Isso é muito gratificante. Muitas pessoas às vezes pensam assim, mas trabalhar com suspiro é muito fácil. É um açúcar e uma clara. Gente, não é. Por trás tem toda uma técnica, por trás você tem todo um cuidado, porque você tem que ter um cuidado com a qualidade do ovo. Não pode ser ovo velho, você tem que comprar o ovo que... Você tem que saber a data que você compra, que ele foi retirado ali. Você tem que trabalhar com ele no máximo até 6, 7 dias. De 7 dias você já não pode trabalhar com aquele ovo mais. E assim, às vezes aqui você vai comprar no supermercado, você chega lá e ele já tá com 10 dias. Então, é desafiador. São acontecimentos que a gente às vezes nem espera, né? Não. Às vezes o cliente pensa assim, não, às vezes você fala pro cliente, ele fala, não, eu vou ver e volto a falar com você. E aí, num dia antes, ele fala, aquele dia eu falei com você e tal, você pode fazer. E aí você fala, não, mas como assim? Que dia que é mesmo? Não, amanhã. Você fala, não, mas pra amanhã eu não consigo. Não, mas como assim? Aquele dia eu falei com você. Fala, tá, mas... Não confirmou. E outra coisa, demanda tempo, porque às vezes não é só porque, às vezes o cliente pode até achar, não, ela achou ruim porque eu avisei em cima da hora. Não é. Às vezes você tem muita coisa para você entregar, às vezes no final de semana, mas você começa a produção como hoje. Hoje eu já saí, já comprei os ovos, açúcar, essência, vi tudo que eu precisava para a semana toda para começar a produção. Então, assim, tem suspiro, tem alguns modelados que ele vai 4 horas no forno. Você terminou ele, colocou ele lá agora, ele vai ficar pronto daqui 4 horas. Aí daqui 4 horas, dependendo do clima, se for um clima que tiver úmido, e eu perceber que ele ainda não tá no ponto, eu ainda vou deixar ele mais 1 hora. Então, assim, é algo que demanda tempo. Então, às vezes eu não consigo de um dia para o outro. Mas quando às vezes está mais tranquilo, sim, eu falo, não, faço sim, vamos lá. Mas eu sempre peço, às vezes, pelo menos uns 3, 4 dias antes, para ver se eu consigo algum encaixe. Mas eu tento atender todo mundo. Quando eu falo que não consigo, é porque realmente eu não consigo mesmo. Porque eu tento ir até onde eu nem consigo. A gente tá vendo aí uma sacolinha, trouxe alguma dessas doçuras pra estar mostrando pra gente? Eu trouxe. Trouxe para vocês estarem conhecendo.
Esse aqui de hoje eu trouxe um saborizado. Ó, pingadinhos. Esse aqui é de leite ninho, é um carro-chefe lá que sai muito. Eu não posso ficar sem esse de leite ninho. E aí, assim, eu sou suspeita de falar, né? Então, eu quero que depois você experimente e que depois você possa até mesmo estar falando aqui pro pessoal o que você achou, dar sua opinião, se você gostou. E como que o pessoal pode estar fazendo suas encomendas? Então, pode estar falando comigo no WhatsApp ou até mesmo lá no direct. Lá na bio do meu Instagram tem o link também, né? Que já cai direto no WhatsApp, que eu acho que fica até mais fácil, porque eu gosto sempre de estar mandando foto, dependendo do tema do aniversário, ou tá mandando alguma inspiração, seja para casamento ou batizado. Mas pode estar indo lá em casa, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo direct, pode ser mandar às vezes uma amiga. Dá um jeitinho que me acha. Pode entrar em contato. Pessoal, então já segue a Rê nas redes sociais para vocês acompanharem não só as novidades, mas todo o trabalho que ela faz. Inclusive ver também os suspiros personalizados que ela faz, porque ela sempre está lá postando, nem que seja uma foto para vocês estarem conhecendo o trabalho dela. E Rê, muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite. E assim, foi um bate-papo, como dizem, né? Muito doce e muito gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. E quem ainda não me conhece, vai lá, entra no meu perfil, começa a me seguir e vai lá ver as minhas doçuras, tanto no suspiro, no rocambole e os bolos gelados.